O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com você sobre a alimentação com bolsa de colostomia. Bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Essa é uma oportunidade que eu criei para que você possa conversar diretamente comigo, para que você possa tirar suas dúvidas, tirar suas dores e resolver um problema que você está passando por esse momento ou de algum familiar. Então, se você tiver algum familiar que usa bolsa de colostomia, essa live é específica, evitando 4 principais problemas que podem acontecer para quem usa a colostomia. A Pri, que é minha esposa, já colocou o tema aqui hoje da live, vou fixar no Instagram e também para quem tiver interesse eu faço essas lives no Facebook. Tem pessoas que gostam do Facebook, tem pessoas que gostam do Instagram. Eu estou entrando em todas as redes sociais para chegar até você. São 4 principais problemas que estão associados à colostomia. Primeiro, deixa eu explicar o que é colostomia, quais são esses 4 principais problemas e como é que a gente cuida da alimentação de uma pessoa que está passando por essa situação. Primeiro ponto, colostomia é um procedimento, estomia, né? A estomia ou ostomia é um procedimento cirúrgico que você faz no abdômen para uma nova passagem, seja das fezes ou seja até da própria urina. Quando se fala na passagem das fezes, eu estou pensando na colostomia, em especial ela está no colo, ou quando eu falo de urostomia, eu faço uma passagem na bexiga para que haja uma nova passagem da urina. O foco meu hoje é da colostomia, que é um assunto que a gente não encontra nas redes sociais, não encontra em vídeos. Então eu sempre quero trazer esse material rico para você. Se você tiver alguém na família passando por isso, compartilha com eles, se você tiver algum amigo, porque o primeiro passo para a gente possa entender isso é minimizar essas sensações que podem ocorrer durante a alimentação de quem usa essa bolsa de colostomia. É uma bolsa que fica lateralmente ao corpo e ela precisa de um profissional, que normalmente é o enfermeiro, que é chamado de estomatoterapeuta, que ele ensina tanto a colocação dessa bolsa quanto a higienização que deve ser feita. Existe um cuidado muito grande porque existe o risco de infecção, a pessoa ao lado do abdômen está em contato direto ali com o intestino. Normalmente a pessoa, quando enche 1/3 da bolsa, já é sugerido para que se esvazie essa bolsa, visto que você não vai ter mais o controle das fezes, diferente de quando existe o caminho tradicional em que você faz esse controle. Quando você tem a colostomia, você não controla mais. Então, a todo momento que a pessoa está se alimentando, esse alimento ele vai saindo pela bolsa de colostomia. Indiretamente, se demora muito para você preencher essa bolsa ou para encher a bolsa, os médicos normalmente falam 3 dias. Se você teve algum problema de obstipação e não está saindo nenhum líquido, precisa correr urgente para a equipe para que ela possa dar esse suporte a você. E se você tiver alguma dúvida, me chama agora aqui que a gente já conversa. A minha intenção é ajudar a tirar esse problema, essa situação que você está vivendo, porque é possível muitas vezes reverter o uso dessa bolsa de colostomia. Isso é bem importante. Então são 4 principais pontos que eu vou abordar aqui em relação à colostomia, sem ordem de importância. Os 4 são importantes, que seriam o seguinte: quando eu falo de... Bom dia, Rafa, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Quando eu falo de colostomia, bolsa de colostomia, qual que é uma das dores das pessoas, um dos incômodos que ela tem em relação ao odor? Então, por exemplo, existem alimentos que aumentam o odor, existem alimentos que aumentam os gases, esses 2 incomodam quem usa bolsa de colostomia, e existe o problema da obstipação e da diarreia. Dessa maneira, quais são alimentos que normalmente estão associados a essa questão do odor? Eu vou citar alguns, existem vários e a gente precisa avaliar no paciente muitas vezes como é que é a percepção dele em relação ao odor. Um deles,
que traz esse odor, já é conhecido por muitos, é o próprio ovo. O ovo é um alimento saudável, é um alimento nutritivo, mas para muitos pacientes ele fica incômodo. Então, talvez restringir um pouquinho a oferta do ovo ou diminuir essa oferta pode minimizar esse odor. O outro alimento é o peixe. Peixe também é um alimento saudável, um alimento nutritivo, interessante para paciente com câncer, mas o peixe ele também traz um odor mais intenso para as pessoas que usam bolsa de colostomia. Outro que traz essa relação é o alho. O alho também tem essa relação desse odor, então indiretamente ele pode trazer esse incômodo, pode trazer esse mal-estar. Aspargo não é um alimento, um vegetal muito consumido, mas ele também traz esse odor, também traz esse mal-estar e precisamos prestar atenção se isso está incomodando a pessoa. E aí eu vou falar para vocês também de alguns temperos. Cominho aumenta bastante o odor e o próprio curry, né, o famoso tempero indiano, ele também traz esse odor, essa sensação desagradável que o paciente sente. Então esses alimentos, eles trazem essa relação do odor mais intenso e talvez precisam ser reduzidos ou eliminados por um determinado tempo para que a pessoa se sinta bem. E os alimentos crucíferos, para quem não conhece o crucífero, crucífero ele não vai fazer esse odor, ele vai fazer a fermentação. E falando da fermentação, né, falando da produção de gases, aí a gente entra nesse primeiro alimento, nesse grupo que eu falei para vocês, que são os crucíferos. Aí eu vou falar do repolho, vou falar do brócolis, da couve-flor, couve de Bruxelas. Todos esses alimentos produzem mais gases, então esse paciente pode ficar mais incomodado, pode ficar mais estufado e isso atrapalhar a alimentação dele. Então talvez esse alimento ele precisa ser restringido para esse paciente. Se eu falo também de produção de gases, não teria como esquecer, né, que refrigerante e cerveja, que não são indicados para uma pessoa em tratamento, eles produzem gases, independente de produzir gás ou não, usar bolsa de colostomia ou não, são alimentos que podem atrapalhar nesse tratamento do paciente com câncer e principalmente que está usando bolsa de colostomia. Então é necessário você ficar atento, você prestar atenção em relação a isso. Outro ponto em relação à fermentação, não poderia deixar de falar dos alimentos lácteos. De maneira geral, o leite em especial, ele faz essa fermentação mais intensa. Então, se você tem o hábito de consumir leite, talvez durante o uso da bolsa de colostomia, ele vai trazer esse mal-estar, vai trazer essa sensação da produção de gases e da distensão abdominal. Então, talvez seja interessante reduzir um pouquinho o consumo do leite. E se a gente fala desses alimentos como um todo, que vão produzir o odor e vão produzir os gases, a princípio não existe o problema no odor e não existe problema no gás em si para o procedimento cirúrgico que a pessoa fez. Mas existe um incômodo social, a pessoa se sente incomodada com o odor, se sente incomodada de ficar próximo a outras pessoas, sente distensão abdominal, isso pode causar uma dor a essa pessoa, então ela também não vai se sentir agradável em consumir. Lembrando, cebola também tem essa relação de fermentação, então é importante ter cuidado. Outro alimento que eu acho que eu posso citar e vale a pena, alimentos com muito açúcar, se você pega fruta seca, tâmara, damasco, também aumentam a fermentação, né? Diretamente vai produzir mais gases. Alimentos com muito açúcar também vão produzir mais gases, então pode interferir nessa relação. O café eu não colocaria nem como fermentação, nem como odor, mas o café ele tem essa relação de ser irritante, né, do sistema gástrico. E quando a gente fala de irritação, olha que interessante, um dos pontos importantes quando você analisa e você cuida de uma pessoa com colostomia é você prestar atenção em cada alimento que você oferece, se ele está com alimentação equilibrada. Normalmente, e infelizmente, demora uns 2 meses para ele equilibrar e entender como é que vai funcionar esse novo sistema dele.
né, essa nova passagem das fezes. 2 meses, pelo menos, para começar a equilibrar isso. Olha que interessante, o suco do mirtilo, né, o sumo, né, se a gente fosse assim falar, do mirtilo e o sumo da salsa, que é uma verdura, eles podem equilibrar um pouquinho essa questão dos odores que você está sentindo em relação a esses alimentos e até equilibrar essa questão da fermentação. Então, se você tomasse um pouquinho de suco de mirtilo, sem adição de açúcar, claro, porque o açúcar vai fermentar, e a salsa batida poderia até ser um suco de mirtilo com salsa, a gente tem casos positivos da pessoa se sentir melhor, se sentir mais, esses odores ficarem mais neutralizados e até um pouquinho de controle dessa fermentação. Então seria uma sugestão, né, uma alternativa para você fazer em relação ao consumo desses alimentos nesse período delicado da bolsa de colostomia. E o outro cuidado que a gente vai ter é em relação à diarreia e à obstipação. De maneira geral, os alimentos que causam diarreia e obstipação já são conhecidos, então se você pensa em diarreia ou pensa em obstipação, o primeiro foco que eu vou dar, já olhei para o lado por conta disso, é oferecer bastante água. Então a água vai ajudar muito. Aqui tem um comentário, adicionar a salsa na preparação da refeição pode ser uma alternativa, né? É uma oportunidade de você controlar esses odores, pode ser feito isso sim, sem problema. O mais importante, toda vez que adicionar algo novo, avaliar como é que vai ser a resposta desse paciente, como é que vai ser o trânsito intestinal desse paciente. Então ele vai dizer, seu familiar, né? Quando eu falo paciente, estou pensando no seu familiar, ou em você que está usando a bolsa, como é que vai ser alimentos que causam diarreia, e aí indiretamente eu tenho a questão de alimentos lácteos. O alimento lácteo, ele libera mais o intestino, então pode ser que esse alimento ele solte mais o intestino dessa pessoa. Alimentos com fibra soltam mais o intestino, alimentos gordurosos soltam mais o intestino, ou seja, gordura, fritura vai fazer com que isso aconteça de maneira intensa. Condimentos, né, que você coloca, às vezes a pessoa usa tempero pronto, pode acelerar essa diarreia, também é importante ter cuidado em relação a isso. E os que vão prender, poderia até pensar em algumas frutas, maçã, pera e goiaba, costumam prender mais intestino, não acontece em todas as pessoas, mas pode ser que em você isso aconteça. Então, nesse quesito, qual que vai ser o foco? Você começar a perceber dos alimentos que eu citei, qual está fazendo você sentir um odor mais intenso, em relação aos alimentos fermentativos, qual faz você sentir essa distensão abdominal e você perceber que está produzindo mais gases. Às vezes eu cito sobre o alimento que vai causar gases, como a tâmara, como o damasco, mas você vai consumir ele e não sente nada nesse sentido. Então, não veria problema de você consumir. Ou eu cito que um alimento que vai causar odor é o alho, só que na quantidade que você consome, você não tem nenhum problema nesse sentido. Então, não veria problema em consumir. Ou a cebola, que para alguns fermentam, para você não acontece isso. Então, a princípio, não haveria essa necessidade de restrição desse alimento, porque ele tem como objetivo cuidar de você, mas se esse cuidado ele está trazendo algum desconforto, seja social ou físico, a gente elimina ele. E na questão da obstipação e na questão da diarreia, o foco principal é você perceber se esse alimento ele vai trazer essa diarreia ou obstipação, ou intestino preso. Eu já atendi pessoas que comiam banana prata e o intestino prendia, e comiam banana nanica e o intestino soltava. Né? A pessoa era banana ouro que não fazia nada com a pessoa. Então olha como é que é incrível o intestino. Cada pessoa tem uma reação a determinado alimento. Para algumas pessoas, eu já atendi pessoas que comiam maçã e tinham diarreia, e outras que comiam maçã, de maneira geral isso acontece, come maçã e o intestino prende. Então é importante fazer essa dosagem e entender
qual desses alimentos ele está fazendo isso com você. Qual alimento ele prende mais seu intestino ou solta mais seu intestino. E qual que é o problema na colostomia de soltar mais o intestino? O primeiro ponto é que a pessoa vai ficar só no banheiro para fazer a retirada da bolsa de colostomia que está cheia. Então é muito desagradável, essa pessoa não consegue fazer as outras atividades em casa ou não consegue até mesmo sair caso haja necessidade. Então, como as fezes vão sendo formadas diretamente, né, a bolsa de colostomia sempre vai enchendo, se ela enche muito, esse paciente tem uma dificuldade muito grande de fazer as atividades diárias em casa e tem dificuldade de sair. Ou se ele começa a ficar com o intestino muito tempo preso, e a gente deixa como orientação 3 dias, né? A pessoa ficou 3 dias sem usar o banheiro, precisa conversar urgente com a equipe médica para ver o que está acontecendo. De forma geral, a equipe médica ele vai equilibrar essa alimentação ou até mesmo vai passar algum medicamento para entender e resolver esse problema que não pode continuar. A obstipação e a diarreia preocupam bastante a questão da equipe, né? E aí, indiretamente, isso é muito delicado. Sempre lembrando que quando eu falo da formação dessas fezes na bolsa de colostomia, essa fezes ela está líquida, né? Indiretamente, só para você ter ideia, ela fica sólida depois que ela passa por todo o cólon. O cólon é um órgão que faz parte do intestino e ele é um intestino grosso e ele tem a propriedade de retirar toda a água das fezes. Mas quando se coloca essa bolsa, não dá tempo do intestino retirar toda essa água e ela sai líquida. Então a pessoa precisa fazer esse cuidado adequado exatamente para que ela possa, e o meu desejo é esse, em breve retirar essa bolsa e levar uma vida normal. Em que situações que vai ser necessária essa bolsa de colostomia? Normalmente quando você tem um câncer obstrutivo, ou um câncer que atinge uma grande parte do intestino, especial na parte final do intestino grosso, né, sigmoide, reto, ou algum problema no ânus, e ele tem que fazer um desvio dessa passagem exatamente para poder permitir que o organismo cicatrize, que o organismo melhore e a pessoa possa ter de novo uma vida normal, uma vida em que ela possa fazer as atividades dela. Ainda bem que existe esse procedimento cirúrgico, né? O estomaterapeuta, como eu falei para vocês, é um profissional de maneira geral enfermeiro, que ele é especialista em orientação na colocação dessa bolsa, na higienização da bolsa. Existem cuidados específicos que não vai ser o objetivo desse vídeo conversar com você, mas que ele vai te orientar em relação a isso. E qualquer dúvida você também volta em contato com a equipe para ver se você está fazendo certo. Às vezes eu percebo que o paciente, a pessoa com câncer, fica com medo de perguntar, medo de falar, mas isso daí é ruim para você mesmo. Se essa pessoa ou você estiver com câncer, converse com a equipe médica, explique o que está acontecendo, porque não é sua obrigação entender desse assunto, né? A vida inteira você usou o banheiro de maneira tradicional e a partir de um determinado momento, por uma razão médica, você precisou usar essa bolsa e a equipe tem a obrigação de trazer esse suporte. A minha live hoje não tem a intenção de substituir a orientação do estomaterapeuta ou muito menos da equipe médica, mas de trazer um pouquinho mais de consciência sobre aquilo que pode ajudar ou piorar no uso dessa bolsa de colostomia, né? E aí você sempre fica atento nos alimentos que vão causar odor, alimentos que vão causar os gases, alimentos que podem causar diarreia ou obstipação. Normalmente em 2 meses você consegue equilibrar isso, você consegue entender e consegue levar com mais tranquilidade esse novo trajeto das fezes, esse novo tratamento que você está fazendo, tá bom? Então, hoje a live era mais curta, era para trazer essas informações, ajudar você nesse
processo, nesse procedimento novo, especial, e que em breve meu desejo é que você não esteja mais usando essa bolsa e consiga voltar a utilizar o banheiro da maneira tradicional. Combinado? Então, aproveito para me despedir aqui dos amigos do Facebook e também dos amigos aqui do próprio Instagram. Um excelente dia e um grande abraço.